A batalha de Armagedon se encerrou, Satanás foi lançado no inferno por 1000 anos e o que acontece depois disso? A gente está entrando aqui no período que é o reino de 1000 anos de Cristo. Por que ele é chamado assim? Porque a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, ela nos dá esse período de tempo. Isso não quer dizer que depois dos 1000 anos o reinado de Cristo vai instantaneamente acabar, porque a gente tem eventos que acontecem depois. A única medição que a Bíblia nos dá de tempo exato em relação a esse reino é que ele vai durar 1000 anos até que Satanás saia da prisão, até que aconteça a batalha de Gog e Magog. Não tem como a gente dizer quantos anos, meses, dias vão se expandir do reinado de Cristo até que aconteça o evento conhecido como o novo céu e a nova terra. Então não adianta a gente especular. A Bíblia não nos dá informações suficientes para a gente saber isso. Então a gente sabe a cronologia, quando que um vai acontecer, quando que o outro vai acontecer, mas depois da batalha de Gog e Magog, a gente não tem dias certos, meses, anos cronometrados mesmo, para a gente saber quando que vai acontecer esse momento onde Cristo vai passar o reino para Deus, o Pai. Então vamos voltar aqui para Apocalipse capítulo 20. Como falei no último vídeo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, foi jogado no inferno, que fica na terra, e olha o que acontece no versículo 4. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós vamos reinar com Cristo, salvos, os filhos de Deus, aqueles que eram Cristo em sua vinda, durante 1000 anos. Então, vamos continuar aqui para o versículo 5. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha que bênção, a gente vai ser sacerdotes com Cristo. Em que outro lugar em Apocalipse que eu vi essa mesma frase em que Cristo nos torna reis e sacerdotes? Onde foi? Foi em Apocalipse, capítulo 1. Então vamos aqui para Apocalipse, capítulo 1. A gente vê aqui que qual é a bênção? Além de a gente não ter que passar pelas pragas, as punições que a terra vai sofrer nas 7 trombetas e 7 taças, isso já é uma bênção enorme, a gente também vai poder fazer o quê? Reinar com Cristo. Então essa é a vantagem de fazer parte da primeira ressurreição. A gente vai receber os corpos glorificados primeiro. As pessoas que foram salvas durante a fúria de Deus, essas pessoas que foram salvas depois do arrebatamento, eles não vão viver até que os 1000 anos se findem, ok? Essas pessoas não vão ter corpos glorificados até que os 1000 anos se findem. Mas isso não quer dizer que eles vão estar no inferno ou algo assim, eles vão estar no céu. O céu ainda vai existir. Tudo bem? Então Jesus Cristo vai estar aqui governando na terra, mas as pessoas que morreram no reino de mãos de Cristo ainda vai ter morte. A morte ainda vai ser um evento que vai acontecer, por mais que não tenha pragas, por mais que não tenham guerras, não seja a mesma situação de briga que a gente tem no dia de hoje, ainda vai ter a morte. Então as pessoas que morrerem acreditando em Cristo, confiando em Cristo, vão ir para o céu. Vão ficar lá igual é hoje em dia. A pessoa morre, o corpo fica aqui, a alma vai para lá. A alma e o espírito vão para o céu. A ressurreição em corpo dessas pessoas só virá depois que acabarem o reino de mãos de Cristo. Como também a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo é os primeiros frutos da ressurreição, depois aqueles que são Cristos em sua vinda e depois somente aqueles que foram salvos posteriormente ao arrebatamento, somente depois que o Cristo passar o reino ao Pai. Ok? Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 1, naquela questão, essa palavra sacerdotes, Cristo nos tornando sacerdotes, isso é uma frase que aparece em outros locais na Bíblia. Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, aqui novamente, o primogênito dos mortos, os primeiros frutos dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então Cristo nos tornou reis e sacerdotes. Quando a gente é salvo, Cristo nos lava de nossos pecados com o sangue dele derramado na cruz. E também a gente recebe essa bênção de poder participar de seu reino de 1000 anos. Novamente, as pessoas que foram salvas antes do arrebatamento. Até o momento atual, existem
3 tipos de cristão, ok? Então, basicamente, o primeiro tipo de cristão, falando aqui em questão de cronologia, em questão de tempo. Os primeiros cristãos foram aqueles que estavam olhando para frente, buscando a cruz. Cristo ainda não tinha vindo. Então, eles estavam buscando a cruz ainda. Buscando ver quando que o Messias ia chegar. A gente tem aqui o exemplo de quem? Abel. A gente tem o exemplo de quem? Adão, Moisés, Saul, Salomão, Davi. Essas figuras do Antigo Testamento. A gente tem aqueles cristãos que viram Cristo na cruz. Um exemplo? João, Pedro. A gente tem Mateus, os apóstolos. Aquelas pessoas que estavam vivas quando Cristo foi crucificado. E nesse período próximo também Paulo, por exemplo. E a gente tem aquelas pessoas que nós somos partes, que estamos olhando para trás. Para trás. Em relação à cruz. Por quê? Porque já aconteceu há muito tempo atrás. Há quase 2000 anos atrás. Então, são os 3 tipos de cristão. Todos esses, os que olham para trás, os que olharam no momento, os que olham para frente, todos esses vão fazer parte nessa primeira ressurreição. Agora a gente vai ter posteriormente os que vão ser salvos após o arrebatamento. Estes não vão reinar e serem reis e sacerdotes com Cristo, porque eles vão estar no céu. Eles não vão receber o corpo glorificado. Para a gente poder estar aqui na terra, reinando com Cristo, a gente precisa desse corpo glorificado. Vai ter também aquelas pessoas que, enquanto está tendo o reino de 1000 anos, vão serem salvas. Então, de qualquer forma, não vai ser ela salvou, corpo apareceu glorificado na hora. Eles ainda vão ter que passar por esse processo de morte, ir para o céu, etc. Então, vamos aqui agora para Lucas. Lucas, capítulo 19. Porque isso é algo que a Bíblia fala nos evangelhos. Isso é um evento, esse momento de governar com Cristo, é algo que a Bíblia traz. Então vamos aqui para Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, começando aqui no versículo 12. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, ele retornando depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Então veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E olha o que vai acontecer. Qual vai ser a recompensa dele? Versículo 17. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. Então, este homem que rendeu uma mina em 10 minas, ele vai governar sobre 10 cidades, ok? Então, aqui a gente vê uma diferença de recompensa. Por quê? Vamos continuar a leitura aqui. E ele lhe disse, versículo 18, e veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: sê tu também sobre 5 cidades. Então aqui a gente vê uma diferença. A quem trouxe muitas recompensas, muita autoridade é dada. Então aqui é nesse momento, mais uma vez, onde a gente vê a importância das obras. As recompensas vão ter, sim, uma importância na ressurreição. É claro, tanto o homem que rendeu 10 minas quanto o homem que rendeu 5 minas, ambos foram para o céu. Mas um tem autoridade sobre 10 cidades, enquanto o outro tem autoridade sobre 5. Então vamos aqui também para 2 Coríntios. 2 Coríntios, como que é esse evento chamado, onde a gente vai receber as nossas recompensas? Logo depois que Satanás é jogado na prisão, logo antes do reino de 1000 anos de Cristo se começar. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, indo aqui para o capítulo 5, começando a nossa leitura do versículo 9. Portanto, nós trabalhamos para quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Então, o que a gente vê aqui? Que esse evento é chamado de tribunal de Cristo. Todos nós devemos aparecer diante disso. Todos os cristãos. A gente não tem também um momento em Mateus, onde os apóstolos perguntam o que eles vão receber por terem servido a Cristo? E Cristo diz para eles: vocês governarão comigo sobre 12 cidades?
Então, eles vão julgar, as 12 tribos de Israel. Então, aqui a gente vê cidades, a gente vê tribos, e é aquela questão. A quem muito dá de volta, muito é recompensado. Então, quanto mais obras a pessoa faz, quanto mais tesouros no reino de Deus ela junta, quanto maior ela for no reino de Deus, isso é um conceito bíblico. A gente pode ir para também Mateus capítulo 5, onde a Bíblia faz diferenciações entre menor e maior no reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Qual a diferença entre o grande e um pequeno? O grande fez muitas coisas para Deus. O grande manteve e ensinou os mandamentos. O pequeno não. Ambos foram para o céu. A salvação é pela fé, não por obras. Mas vai ter uma diferença na autoridade que será dada aos salvos reis e sacerdotes. Aí que a gente vê a importância. Mateus capítulo 6, indo aqui para o versículo 19. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Então aqui a gente vê a importância que é a gente manter as nossas obras. Independente, a gente vai para o céu. A gente vai receber esse corpo glorificado se a gente acredita em Jesus Cristo, se a gente é salvo. Mas se a gente é fiel até o fim, até a morte, se a gente faz obras, se a gente é obediente, a gente vai receber recompensas também. E a salvação é tão grátis que tem até recompensa se a gente fizer obras. Olha que interessante. Olha que coisa mais legal. Então aqui a gente viu que vai ter esse evento chamado Tribunal de Cristo. E não somente isso, a gente for também para 1 Coríntios capítulo 5. Jesus não disse em Mateus 6 para a gente juntar tesouros no reino de Deus? Então ele fez uma diferenciação também de tesouros aqui na terra. E a Bíblia traz isso em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 traz uma diferenciação entre o que vai acontecer com cada uma dessas coisas que a gente juntou ao longo de nossa vida. 1 Coríntios capítulo 3, indo aqui para o versículo 11, porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, olha aqui, coisas que são valiosas, coisas que são um tesouro muito grande. Mas não somente isso, madeira, poxa, não é um tesouro tão bom assim. Feno, restolho, olha que interessante. A gente tem uma diferença entre aqui tesouros que são realmente valiosos, que são aqueles do reino de Deus, e tesouros terrenos. Madeira, restolho, palha. Poxa, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia declarará, porque essa será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Então, se alguém edificou ouro, ouro pega fogo? Não. Ouro não pega fogo. Tanto que esses dias eu estava lendo Números, chegando aí logo no início de Deuteronômio, e Moisés fala para o povo, quando eles forem para a batalha, em um certo momento, para eles pegarem o que é de ouro, o que é de metal, e jogar no fogo, para purificar. E o que não for de metal dessas coisas, para jogar uma água. Então a gente vê essa diferenciação aqui. Você não pode pegar madeira e jogar no fogo. Vai queimar tudo, né? Vai ser combustível. Agora, ouro não é. Precisa de uma temperatura extremamente grande para ele virar líquido. Então ele não vai nem ser consumido, ele vai virar líquido. Então a gente tem uma diferença entre aqui a resiliência, a duração. O ouro, a prata, as pedras preciosas são tesouros do reino de Deus, que duram para sempre, tem valor eterno. Os tesouros aqui na terra é madeira, restolho, é palha. Vão embora com o tempo, apodrecem. As pessoas roubam de nós essas coisas. Elas vão embora com o tempo, elas queimam. Então aqui nesse momento, Jesus Cristo vai fazer com que passe pelo fogo a gente? Não, nossas obras. No tribunal de Cristo, o que vai ser julgado vai ser nossas obras. Se a gente fizer coisas boas, a gente vai receber recompensa. Porém, o que vai acontecer se a gente sofrer perda? Então, vamos aqui para o versículo 15. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda. Perda. Ele não vai receber a recompensa que ele poderia receber. Ele não vai reinar sobre 10 cidades. Ele não vai reinar sobre 9, 8, 7, 6, 5. Talvez sobre uma. Talvez sobre 2. Mas ainda assim, você reinar sobre 2 já demonstra que você teve uma perda. Você poderia estar reinando sobre 3 cidades. Sobre 4, 5, 6. Aí que está o contexto. Não é que ele vai perder a salvação dele. Ele vai perder
essa recompensa que ele poderia ter recebido, essa bênção que ele poderia ter recebido. Indo aqui para o versículo 15 novamente, mas ainda assim, mesmo se a obra do homem for totalmente consumida, se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo. Então aqui eu pergunto a vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo, é melhor a gente ir para o céu com uma vida onde a gente juntou vários tesouros do reino de Deus, onde a gente glorificou a Deus, onde a gente não somente foi salvo, mas também discípulo de Cristo? Ou é melhor a gente ir para o céu cheio de uma vida de pecado, perdendo um tanto de bênçãos que a gente poderia receber, perdendo um tanto de recompensas que a gente poderia receber? Claro que é melhor a gente buscar juntar recompensas. Claro que é melhor a gente buscar glorificar a Deus ao máximo. Então, independente, uma pessoa que é salva, uma pessoa que ela tem fé em Jesus Cristo, ela vai para o céu independente se ela juntou muitos tesouros ou se ela não juntou tesouro nenhum. A fé é o que nos salva, não é a quantidade de tesouros que a gente tem. Mas é muito melhor a gente ser grande no reino de Deus. Então é nisso que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Ainda tem uma parábola muito interessante que fala desse assunto, onde Jesus Cristo traz novamente à tona esse assunto, e eu vou tratar dela no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.